Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos dar continuidade no nosso assunto, ainda trabalhando com equações do segundo grau. Porém, hoje nós vamos trabalhar a soma e o produto das raízes da equação do segundo grau e equações biquadradas, ok? Então, vamos para a nossa aula. Então pessoal, vamos começar aqui então, soma e produto de raízes da equação do segundo grau. Então, nós sabemos que uma equação do segundo grau ela é dada da seguinte forma: do ax² mais bx mais c, tudo isso igual a zero. Lembrando que o a ele tem que ser diferente de zero, ok? Então, nós temos a fórmula resolutiva de Bhaskara, que ela nos diz o seguinte, que x² é que x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2a. Então, pessoal, isso implica o seguinte: eu posso dizer que o meu x1 ele vai ser igual a quem? Ó? A menos b mais raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2a. E o nosso x2, eu posso dizer que ele vai ser o quê? Ó? Como eu já usei o mais, agora eu uso o menos. Então, menos b menos a raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2a, ok? Então, ó, eu tenho aqui a fórmula do nosso x1 e eu tenho aqui a fórmula do nosso x2, ok? Então, primeiramente, pessoal, nós vamos trabalhar aqui com a soma das raízes, ok? Então, o que é que isso quer dizer? Nós temos aqui duas raízes, o x1 e o x2. Então, nós vamos trabalhar com a soma dessas raízes. Então, vamos lá. A soma dessas raízes vai ser dada pela seguinte maneira: x1 mais x2, ok? Então, não é a soma das raízes? Quem são as raízes? x1 e x2. Então, x1 mais x2, ok? Então, agora nós vamos substituir os valores. Quem é x1, pessoal? Ó, é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vamos colocar aqui. Menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Mais x2. Quem é x2? É menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, ó, mais o nosso x2, que é menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ok? Então, aqui nós temos, pessoal, uma soma, né, de duas frações. E a gente sabe que para a gente fazer uma soma de duas frações, o nosso denominador tem que ser igual. Então, como aqui já é igual, eu vou apenas repetir aqui o nosso denominador. Então, vai ficar, ó, tudo sobre 2a. Então, só repetir o que está em cima. Então, ó, menos b mais raiz quadrada de delta mais, aí no caso vai ficar menos, né, porque é menos b, então menos b menos raiz quadrada de delta. Pronto. Então, nosso x1 mais x2 vai ser igual a quem? Ó, pessoal, note que eu tenho o quê, ó? Raiz quadrada de delta e menos raiz quadrada de delta. Então, ó, um positivo, o outro negativo. Então, eu posso cancelar aqui, ok? Então, vai ficar menos b com menos b. Então, vai ficar menos 2b sobre 2a. E isso aqui, pessoal, ó, como o 2 está multiplicando e o 2 está dividindo, então eu posso cancelar aqui também. Então, nosso x1 mais x2, ele vai ser igual a menos b sobre o a. Pronto. Encontramos aqui a soma das raízes de uma equação do segundo grau. Ok? Então, anotem aqui, pessoal, tudo isso e guardem essa informação. Já já a gente vai trabalhar com ela. Então, pessoal, já encontrei a nossa soma das raízes. Agora eu vou encontrar o produto das raízes. E o que é o produto, pessoal? É a multiplicação. Então, se é a multiplicação das raízes, então eu vou ter
x1 que multiplica x2. Isso vai ser igual ao que, pessoal? Ó, quem é o x1? É menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. E isso aqui multiplica o x2. Quem é o x2? É menos b menos a raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2a, ok? Então, ó, x1 vezes x2 vai ser igual ao que, ó? Multiplicação de fração, então a gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Então, ó, 2a vezes 2a, então eu vou ter 4a ao quadrado, ok? Agora nós vamos resolver o nosso numerador. Então, ó, o b aqui, ó, ele vai multiplicar o menos b e o menos raiz quadrada de delta. Da mesma forma, a raiz quadrada de delta vai multiplicar o menos b e também vai multiplicar o menos raiz quadrada de delta. Então, vamos lá. Menos b vezes menos b, então nós teremos um b ao quadrado, ok? Porque, ó, menos com menos vai dar um resultado positivo. B vezes b dá b ao quadrado, ok? Então, menos b vezes menos a raiz quadrada de delta, então nós vamos ter, ó, menos com menos vai dar mais, então mais b que multiplica a raiz quadrada de delta, ok? Isso aqui vai ficar junto, ó, pessoal, é o b vezes a raiz quadrada de delta, ok? Então vamos lá. Deixa eu esticar mais um pouquinho o nosso tracinho aqui. Então, ó, agora eu vou ter, ó, raiz quadrada de delta que multiplica menos b. Então vai ficar menos b raiz quadrada de delta, ok? E agora o raiz quadrada de delta vai multiplicar o menos raiz quadrada de delta. Então, ó, multiplicação positivo com negativo vai ser negativo. E raiz quadrada de delta vezes raiz quadrada de delta, nós vamos ter, ó, raiz quadrada de delta ao quadrado, ok? Um está multiplicando a outra, então vamos ter raiz quadrada de delta, ok? Pronto, agora nós vamos terminar de resolver aqui, ó. x1 mais x2 vai ser igual. Então, ó, pessoal, nós temos o seguinte: b que multiplica a raiz quadrada e menos b que multiplica a raiz quadrada. Então, ó, temos um positivo e um negativo. Então, ó, eu posso cancelar aqui, ok? Então vai sobrar o que pra gente? O b ao quadrado, tá? B ao quadrado. E aqui, pessoal, nós vamos ter o que, ó? Como aqui é raiz quadrada e isso aqui está elevado ao quadrado, então, ó, aqui é como se tivesse um 2, então eu posso cancelar a raiz com a potência que está fora. Então vai ficar, ó, b ao quadrado menos delta. Menos delta. Tudo isso sobre 4a ao quadrado, ok? Só que, pessoal, quem é delta? Então, ó, b ao quadrado menos delta. Quem é delta? É b ao quadrado, que multiplica menos 4 vezes a vezes c, tá? Tudo isso sobre 4a ao quadrado. Então vamos lá. x1 que multiplica x2, nós vamos ter o quê? Eu vou tirar para fora aqui, pessoal, ó. Então, ó, eu já posso cancelar esse b que está positivo e esse b que vai sair para fora negativo. Menos com menos vai dar mais, ok? Então vai ficar, ó, x1 que multiplica x2 vai ficar, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 4 que multiplica a, que multiplica c. E aqui, pessoal, nós temos o que, ó? 4 que multiplica a ao quadrado. Isso aqui, pessoal, ó, é a mesma coisa que 4 que multiplica a que multiplica a, ok? Que a vezes a vai dar a ao quadrado. Então, ó, 4 que multiplica a que multiplica a. Então, ó, posso cancelar aqui, ó. 4 multiplicando, 4 dividindo. A multiplicando,
A dividindo. Sobrou o quê? Sobrou apenas o C sobre o A. Então, ó, x1 vezes x2 vai ser igual a C sobre o A. Então, pessoal, ó, terminamos de encontrar o produto das nossas raízes, ok? Então, ó, vocês não precisam decorar essa parte toda, tá? Isso aqui foi só para vocês saberem por que isso aqui acontece, tá bom? Então, nós encontramos as duas formas. Soma das raízes é o que? É x1 mais x2, que é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes, que é x1 vezes x2, que é igual a c sobre o a, ok? Então, pessoal, eu já sei aqui quem é a nossa soma das raízes, né? Que é x1 mais x2, que no caso vai ser igual a menos b sobre a. E o produto das raízes, né? Vai ser igual a c sobre a, tá bom? Então, ó, isso aqui vocês precisam saber, ok? Então, vamos lá para o nosso exemplo. A equação 3x² menos 8x menos 3, tudo isso igual a zero, apresenta duas raízes reais e distintas. Ok. Aí ele pede o que? Ele pede para você determinar a soma e o produto dessas raízes. Ok? Então, ó, a soma e o produto dessas raízes. Então, ó, ele me deu a equação aqui, tá? Então, eu vou repetir ela aqui embaixo. 3x² menos 8x menos 3 igual a zero. Ok? Então, bora lá. A equação é essa. Ele pede para determinar a soma e o produto. Quem é a soma, pessoal? A soma é o quê? É o x1 que multiplica o que soma com o x2, que vai ser igual a menos b sobre a. Então, bora aqui, pessoal. Quem é o b? É o menos 8. Então, vai ficar, ó, menos 8 sobre o a, que é 3. Ok? Beleza. Então, ó, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 8 sobre 3. Pronto. Encontramos a soma das raízes. Ok? Ele pediu também para encontrar o produto. Então, quem é o produto? É x1 que multiplica x2. E isso aqui vai ser igual a c sobre a. Quem é o c, pessoal? Ó, é o menos 3. Então, menos 3 sobre o a, que é 3. Então, ó, menos 3 dividido por 3, menos 1. E pronto. Encontramos aqui a soma das raízes, que deu 8 terços. E encontramos o produto das raízes, que deu menos 1. Pronto. Quando a questão pedir para encontrar ou determinar a soma e o produto dessas raízes, a única coisa que vocês têm que lembrar é a nossa formulazinha. A soma das raízes vai ser o quê? Menos b sobre a. E o produto das raízes vai ser c sobre o a. E aí basta você saber quem é a, quem é b e quem é c e aplicar nas formulazinhas. Ok? Só dando continuidade aqui na nossa aula. Vamos continuar aqui, ó, equações biquadradas. Lembrando, a equação quadrada ela é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a é diferente de zero, ok? Já na equação biquadrada nós temos o que? Ax à quarta potência mais bx² mais c, tudo isso igual a zero. Lembrando que o nosso a também tem que ser diferente de zero, ok? Então, como a gente vai conseguir resolver uma equação biquadrada? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: tem uma propriedade lá na parte de potenciação que diz o seguinte, que a elevado a um número b elevado a um número c, isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que o que, ó? Que a elevado a b vezes c. Então, pegando essa propriedadezinha, eu posso dizer o seguinte, que a
que a ao quadrado elevado ao quadrado é a mesma coisa que o que, ó? Que a que multiplica 2 que multiplica 2. E isso aqui vai ser igual a igual a 4. Pronto. Lembramos da nossa propriedade. Agora basta a gente aplicar aqui que a gente vai começar a resolver a equação biquadrada. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Então, pessoal, no exemplo 1 eu tenho aqui uma equação biquadrada. Como é que eu sei que ela é biquadrada? Ó, x à quarta potência menos 5x quadrado mais 4 igual a 0. Então, pessoal, primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui, ó, é a nossa propriedadezinha, ok? O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer a forma inversa. Então, ó, nós temos aqui o x quadrado e a gente sabe, ó, colocar aqui, ó, x à quarta, né? Isso aqui é igual a quem, ó? É igual a x que multiplica 2, ok? Que isso aqui vai ser igual a quem, pessoal? Ó, a x quadrado elevado a x quadrado, ok? Então eu vou substituir o meu x à quarta por x ao quadrado elevado ao quadrado. Então vamos lá. X quadrado, então vai ficar agora, ó, x ao quadrado elevado ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 4, tudo isso igual a 0. Esse é o primeiro passo, pessoal. É aplicar a nossa propriedadezinha aqui, tá? E colocar o x quadrado dessa forma. X ao quadrado elevado ao quadrado. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma substituição, tá? Como é que eu vou fazer essa substituição? Eu vou pegar o x quadrado e eu vou chamar ele de z, tá? Então, ó, eu vou substituir o x quadrado por z. Então, onde tem x quadrado, agora vai ser z. Bora lá. Então, ó, aqui é x quadrado, então vai ficar z elevado ao quadrado menos 5, que multiplica, ó, x quadrado, agora vai ser o quê? Vai ser z mais 4. Tudo isso igual a 0. Então, ó, z ao quadrado menos 5z mais 4. Tudo isso igual a 0. E, ó, note que agora nós temos o quê? Uma equação do segundo grau. E como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Aplicando a fórmula resolutiva de Bhaskara. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço é encontrar A, B e C, tá? Então, ó, quem é o A? Aqui é 1, né? O B é menos 5 e o C é 4, ok? Então, vamos lá. Vamos aplicar aqui. Delta vai ser igual a B ao quadrado, então vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 4, né? Então, ó, delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado, vai ser igual a 25 positivo, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes 4, menos 16. Então, nosso delta vai ser igual a 25 menos 16, é 9. Pronto. Agora é só aplicar na nossa fórmulazinha para encontrar as nossas raízes. Então, ó, z vai ser igual. Como nós estamos trabalhando com a incógnita z, então, ó, as raízes tem que ser z, né? Então, ó, z, que é igual a quem? A menos b. Então, vai ficar, ó, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é o nosso delta. Tudo isso sobre 2 vezes o A. Quem é A é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Ok. Então, agora nós vamos aqui. Ó, o Z vai ser igual. Menos com menos vai dar mais. Então, 5 mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3. Tudo isso sobre 2. E isso aqui, pessoal, nós vamos ter o que, ó? Nós vamos ter Z1 e nós vamos ter o Z2. Não é isso? As duas raízes aqui. Então, ó, o Z1 vai ser, ó, 5 mais 3, 8 sobre 2. O Z1 vai ser igual a 4.
Já o nosso Z2, nós vamos ter, ó, 5 menos 3, 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Pronto. Encontramos aqui as duas raízes. Acabou aqui? Não, pessoal, não acabou. Por que não acabou? Porque aqui, pessoal, não é Z. Aqui é x quadrado. Então nós temos que voltar para a forma antiga. Então vamos lá. O Z1, trocar de pincel aqui. O Z1 vai ser igual a quem? Ó? O Z1 é igual a 4. Ok? Só que quem é Z, pessoal? O Z é o x quadrado. Então bora lá. Ó. Eu vou substituir de volta. Então, ó, x quadrado é igual a 4. O que é que a gente faz aqui? Ó? X está ao quadrado. Vamos passar para o outro lado, ele vai em forma de radiciação. Então vai ficar, ó, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Pessoal, não pode esquecer do mais ou menos aqui, tá bom? Senão vai ficar errado. Tem que lembrar o que é mais ou menos. Então, ó, passa aí na forma de radiciação, então vai ficar x igual a mais ou menos 4. Quem é a raiz de 4? É 2. Então vai ficar mais ou menos 2. Da mesma forma eu faço com o Z2. Então, ó, o Z2 é igual a 1. Só que quem é Z? X quadrado. Então, eu venho aqui. X quadrado é igual a 1. Mesma coisa, ó, passar para o outro lado. Então vai ficar x mais ou menos raiz quadrada de 1. Mais ou menos raiz quadrada de 1. Não pode esquecer. Então, ó, o x ele vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então vai ficar a raiz quadrada. Vai ser 1. Então, ó, pessoal, note que nós temos aqui as raízes e o conjunto de solução vai ser quem? O conjunto de solução aqui vai ser o seguinte. Como o x aqui é mais ou menos 2, então nós vamos ter menos 2 e 2, ok? O positivo e o negativo. Da mesma forma no outro x, mais 1 e menos 1. Então nós vamos ter menos 1 e 1, ok? Então, nessa equação biquadrada, nós vamos ter 4 raízes, ok? Então vamos lá, relembrar como é que a gente faz aqui, ó. Tem uma equação biquadrada, primeira coisa que eu vou fazer é transformar aqui, ó, aplicar nossa propriedade da potenciação, ok? Peguei o x quadrado, vou colocar ele da forma x ao quadrado sobre elevado ao quadrado. Então, ó, substituir aqui o x à quarta por x ao quadrado elevado ao quadrado. O segundo passo, eu substituo x quadrado por outra letra, tá? Pode ser qualquer um. Eu coloquei aqui o z, se vocês quiserem usar o z, vocês podem usar o t, o s, o r, não vai mudar, tá? Então vocês podem substituir por qualquer outra letra. Então eu substituí o x quadrado por z, tá? Então, ó, onde era x quadrado, ficou z, pronto. E aí eu fiquei com uma equação igual uma equação do segundo grau. Então, como a gente resolve uma equação do segundo grau pelo método de Bhaskara, então, ó, só aplicar lá, ó, encontro A, B e C. Aí, primeira coisa que eu faço é encontrar o delta. Encontrei o delta, aplico aqui para encontrar as nossas raízes. Depois que eu encontro as raízes, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou substituir novamente. Ó, eu vou voltar para a forma original, tá? Então, ó, se o z era igual a 4, então, ó, z agora é o x quadrado. Ele vai voltar para o que ele era antes. Então, ó, x quadrado, vou passar para o outro lado, vai em forma de radiciação, lembrando do mais ou menos, tá? Tem que colocar. E aí nós vamos ter as raízes dessa equação biquadrada, ok? Eu trouxe mais um exemplozinho. Então eu tenho aqui, ó, uma equação biquadrada, 9x à quarta menos 6x quadrado. Lembrando que aqui a gente não tem um c, tá? Ele vai ser igual a zero. Mas vamos com calma. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer, pessoal, é substituir aqui o x quadrado, tá? Aplicar a nossa propriedadezinha da potência. Então, ó, o x, a quarta potência, ele vai ser igual a x quadrado ao quadrado. Então, ó, vou substituir aqui. Então vai ficar, ó, x
multiplica x quadrado, ok? Menos 6x ao quadrado igual a zero. O segundo passo é fazer o quê? É fazer a substituição do x quadrado por outra incógnita. Então, ó, x quadrado agora eu vou chamar de s, tá? Então, ó, 9 que multiplica o s ao quadrado, ok? Menos 6x quadrado, agora vai ser s. Tudo isso igual a zero. Então, ó, nós temos aqui uma equação do segundo grau incompleta, né? Está faltando o c. O a é igual a 9, o b é igual a menos 6 e o c é igual a zero. Pessoal, como aqui a gente não tem um c, tanto eu posso fazer a fórmula resolutiva de Bhaskara, tá? Posso fazer pela fórmula de Bhaskara, ou eu posso fazer pelo aquele outro métodozinho que a gente usa, que a gente encontra aqui o fator comum, tá? E resolve essa equação. Eu acho no caso aqui vai ficar até mais fácil resolver por ela. Então, ó, lembrando que a fórmulazinha do fator comum é a seguinte: S mais, ok? Então, ó, é só substituir. Então vai ficar, ó, S que multiplica o A, que é 9, então 9S, mais B. Quem é B é menos 6. Tudo isso igual a zero. Então, ó, o S é igual a zero, ou 9S menos 6 é igual a zero, tá? Então, ó, 9S é igual a 6, passa o 6 para o outro lado, ele vai positivo. Então, S é igual a 6 sobre 9. Então, ó, simplificando aqui, ó, vou dividir todo mundo por 3, então vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. Pronto. Então, eu tenho S igual a 0, ou então S igual a 2 terços. Encontrei aqui os dois S. Agora, pessoal, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar o S, né? Tenho que voltar ele para sua forma original. Então, ó, aqui como o S já é 0, então não precisa fazer nada, tá? Então, ó, vai ficar aqui, ó, o S igual a 0, então vai ser, ó, x quadrado igual a 0, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 0, x igual a 0. Encontramos essa raiz. Agora nós vamos fazer com o outro. Então, ó, S que é igual a 2 terços. Então isso aqui implica que vai ficar, ó, x quadrado igual a 2 terços. Isso aqui vai ser igual a x igual a raiz quadrada de 2 terços, tá? Lembrando que aqui é mais ou menos. Então, ó, x quadrado de 2 terços. Então nós vamos ter x igual a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3, e x igual a menos a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3. Então, pessoal, aqui nós vamos ter o que? O nosso conjunto de solução vai ter apenas 3 raízes, tá? Então, ó, conjunto de solução aqui vai ser igual, ó, a menos raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, 0 e raiz de 2, raiz de 3. Então, esse é o nosso conjunto de solução para essa equação biquadrada. Então, pessoal, nossa aula de hoje é isso. Eu vou ficando por aqui e agora nós vamos para os nossos exercícios, ok? Então, bons estudos e boa aula para vocês.